Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Veremos o Darkseid no DCU ou eles vão para um outro caminho? A gente já fez vídeos parecidos com isso, mas veja bem, agora vamos tentar interconectar esses filmes para levar alguma coisa. O Universo Decenalta, tem eles lá no Twitter e no Instagram, se não segue eles, sigam lá. Eles fizeram até um vídeo, se eu não me engano, no YouTube, falando da teoria de como que esses heróis vão se juntar. Aqui o James Gunn tá se baseando na HQ A Nova Fronteira, escrita aí pelo Darwyn Cooke. Darwyn Cooke é um dos caras que fazem muita falta na indústria, né? Que faleceu em 2016, se não me engano, de câncer de pulmão, e ele é um cara que escreveu, pra você que não conhece, ele escreveu Batman Ego também. Bom, A Nova Fronteira tem uma animação, inclusive, se você nunca assistiu, assista, acho que tem lá no HBO Max, Liga da Justiça, A Nova Fronteira ou Nova Fronteira. É uma animação muito boa, baseada nesse quadrinho. Bom, A Nova Fronteira, eles, juntam os heróis de uma maneira muito orgânica, né? Então, tem todo o lance do centro e tal. Pra mim, eles podem se inspirar nesse quadrinho, com certeza. Eu acho que faz muito sentido, mas eu não sei se eles vão realmente focar nisso. Eu acho que o James Gunn vai trazer um primeiro vilão, tá ligado? Eles devem ter escrito um primeiro vilão, até desculpa da Liga se juntar e enfrentar esse primeiro vilão. Isso a gente vai ver na série dos Lanternas Verdes que vai sair aí. Essa série vai mostrar a primeira ameaça, esse primeiro grande mistério, pelo menos, né? Quando eles falam o grande mistério, é porque é uma coisa de detetive, né? O Hal e o John vão ser um detetive aqui nessa série, vai ser uma parada realmente estilo True Detective, só com os dois Lanternas Verdes, que tem um potencial gigante. A série dos Lanternas Verdes talvez seja a série mais importante. Precisamos ver se ela vai ser lançada antes de alguma outra série, enfim. O que eu penso? Eu penso o seguinte: nesse primeiro capítulo eles vão apresentar os heróis, apresentar a ameaça e juntar os heróis. No final desse capítulo, na minha opinião, vão ter pelo menos uns 2 filmes da Liga da Justiça, não sei. O que eles querem fazer? Eles querem trazer aqui a apresentação desses personagens de uma maneira muito mais trabalhada do que foi antes. Então, a gente vai ver o Superman, vamos ver o Batman, vamos ver os dois Lanternas Verdes. Já tem o Aquaman, né? O Aquaman já vai ser apresentado, ele vai ser continuado no Reino Perdido. Você vai ver o Reino Perdido, vai continuar a história do Aquaman, né? E depois eles vão trabalhar aí como se fosse uma trilogia. Ele está no DCU, tanto ele quanto o Besouro Azul são 2 personagens que estão dentro do DCU. Não se confunda achando que, por que o Flash não vem depois, tá ligado? Porque o próprio Besouro Azul, ele é produzido pelo Peter Safran e o Aquaman e o Reino Perdido também. E outra, você não vai excluir um filme de 1 bilhão 150 milhões de dólares, que é o Aquaman desse universo. Esse filme deu muito certo. O Aquaman do Jason Momoa deu certo, né? Diferente de outros personagens aí que a galera ama e idolatra, que deram errado. Aqui você vai trazer o Aquaman. Eu acredito que o Aquaman, ele vai ficar um pouco descolado no começo. Isso é claro, né? Os 3 primeiros anos não vai ter filme do Aquaman. Provavelmente aí depois de uns 5, 6 anos vai ter o 3º filme e tal. Eles já vão ter personagens com seus respectivos filmes trabalhados para eles juntarem a liga. Como que o Darkseid se encaixaria nesse plano de 10 anos? Como que você poderia ver? Será que vai ser ele o grande vilão por trás de tudo? Os quadrinhos dos Novos Deuses tem inúmeras ameaças, não é só o Darkseid. O Darkseid é o topo da pirâmide. Como ele é o grande chefão, provavelmente ele pode mandar tropas aqui pra Terra pra, começar a buscar a equação antivida pra ele. No quadrinho do Jack Kirby, ele próprio vem aqui supervisionar pra ver se tá dando tudo certo e tal. Tem o lance do Happy Land, que é o do Desaad, que ele cria um parque de diversão dos horrores. Então ele é um cara que ele é como se fosse aquele cientista da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Que fazia experimento com os judeus, colocava líquido nos olhos dos judeus pra ver se eles ficavam com o olho azul, aquela coisa horrorosa. Eu esqueci o nome desse cara. Pra você trazer o quarto mundo aqui, você tem que preparar isso, não pode ser do nada. Então pode vir alguns asseclas de Darkseid aqui. O próprio Zack Snyder, ele usou o Steppenwolf, só que o Steppenwolf nos quadrinhos originais ele morre, né? Ele não é mandado pra Terra pra coordenar nada, né? Ele morre, ele é apenas o tio ali do Darkseid. Ele tem até umas desavenças com o Darkseid. Aí você vê que o Darkseid é um cara que, nada pode estar acima dele. Então ele, induz a morte do Steppenwolf, porque com um lance lá bem legal tal, que o Isaiah acaba matando. E aí você tem todo esse conflito. Como que eu acho que você pode introduzir o Darkseid nesses 10 anos? Primeiro, você tem que apresentar o quarto mundo. Então você tem que mostrar a troca dos bebês, que é o pacto, né? Que eles chamam de o pacto. Tem que mostrar a guerra de Apocalipse contra a Nova Gênesis. Tem que mostrar o Isaiah, Pai Celestial. Tem que mostrar a morte da Egra. Tem que mostrar o Darkseid assumindo o trono. Tem que mostrar um monte de coisa antes, na minha opinião. Você não pode simplesmente
jogar o Darkseid numa cena pós-crédito e tal. Ia ser da hora? Ia ser muito louco, mas eu acho que tem que construir ele. Antes do Darkseid vai vir uma ameaça que não vai ser tão grande. Eles podem conectar tudo, do tipo assim, pô, vamos conectar essa ameaça com aquela, porque esse foi mandado por causa daquele vilão e aquele vilão. No final que você vai ver que tudo tá girando em volta do Darkseid, que ele criou tudo isso. Ia ser muito foda. Qual vilão pode vir pra ser orquestrado pelo Darkseid? Por exemplo, esse grande mistério que o Hal e o John vão descobrir, o James Gunn falou mistério, ele não disse especificamente, ameaça, ele disse mistério. A equação antivida é um mistério, né? Poucos têm o conhecimento do entendimento da equação. Por exemplo, no Povo da Eternidade, a Belos Sonhos tem o conhecimento da equação. Então, tipo, tem alguns personagens que tem. O Sony Sumo também. Na crise final, o Tim Drake escuta a equação antivida. A equação antivida é um enorme mistério no universo DC. Inclusive, eu tô bem curioso pra ver como que eles podem até adaptar isso, caso isso apareça aqui em 10 anos. Então, logo no começo desse universo, a gente vai ver a apresentação dos heróis, vamos ver a descoberta desse mistério e depois a junção desses heróis. Que isso pra mim, tudo tá aqui no capítulo 1. O James Gunn fala que o capítulo 1 ele não soltou tudo, porque seria um grande spoiler. Então, por exemplo, esses filmes e essas séries que vão acontecer vão levar a um fio condutor. Quando chegar ali, provavelmente nos últimos que ele anunciou, tipo Supergirl e Monstro do Pântano, ali a gente vai ter uma dimensão já do que vai acontecer. Do tipo assim, pô, vai ter alguma coisa ali e tal. Eu acho que eles podem, com o fato de ter o Superman e a Supergirl, eles podem introduzir o Brainiac pra vir primeiro, ter um embate com o Superman e com a Supergirl, e nisso trazer toda a Liga da Justiça. Tipo, pode ser um filme que vai fazer sentido, porque a Kara Zor-El viveu em Krypton. Então ela sabe o lance da cidade engarrafada de Kandor, ela sabe todas essas paradas aí que teve aí em Argo City, essas coisas todas. O Brainiac, ele é temido lá em Krypton, né? Ele é conhecido, tá? Inclusive, o Brainiac pode estar induzido aí a vir pra Terra por conta do Darkseid, tá ligado? Ele vem pra Terra buscando conhecimento, encolhendo a Terra e tal, ou tipo Metrópolis, ou Gotham, que seja. E aí, ele também pode fazer um pacto com o Darkseid, do tipo assim, eu vou descobrir a equação antivida, porque o Brainiac, ele é muito inteligente, tá ligado? Ele pode conseguir o que ele quer, o conhecimento da Terra, e também dar o conhecimento da equação antivida pro Darkseid. Ele pode ser um subordinado do Darkseid. Isso não seria um grande absurdo. Tendo o Superman e tendo a Supergirl, você pode imaginar isso. Agora, eles podem trazer aos poucos os personagens do Quarto Mundo pra Terra. Forever People, né, o Povo da Eternidade, eles podem trazer a Grande Barda e o Senhor Milagre. Pra mim, na minha opinião, quando o Darkseid for aparecer, tem que ser visto por meio de 3 personagens, na minha opinião. Ou o Orion chega na Terra e por acaso ele encontra os heróis e avisa sobre o Darkseid, ou o Senhor Milagre e a Grande Barda. Um desses 3 personagens tem que saber antes disso. Se você faz um filme do Quarto Mundo, apresenta o Quarto Mundo, o pacto, a troca dos bebês, todo esse lance de Nova Gênesis, Apocalipse, a guerra entre os dois, né? Isso ia ser muito foda. Se você conta a história do Darkseid, né? Por que ele tá no trono de Apocalipse, tá ligado? Porque você sabe por que ele tá no trono, por exemplo? O Darkseid, ele mandou o Desaad matar a Egra, que é a mãe dele, pra assumir o trono. É esse pacto silencioso que ele fez com o Desaad, que é uma parada típica de vilão sangue ruim mesmo, que é o Darkseid. Acredito muito que ele possa ser o vilão máximo desse universo, mas eu não sei se ele vai aparecer no começo. Talvez eles dão pistas. Esse grande mistério aí na série dos Lanternas Verdes pode ser a equação antivida, né? Como eu falei aqui, já é algum vídeo, se eu não me engano. Então, o Hal e o John vão desvendar um mistério. Muito provavelmente, depois dessa série, a gente vai começar a ver a formação da Liga da Justiça acontecendo, né? A junção desses heróis. Esse mistério pode ser a descoberta aí da equação antivida, ou de alguém que está aqui na Terra tramando encontrar a equação, porque nos quadrinhos originais do Jack Kirby, ele traz toda a galera, já tem todo o lance de Happy Land ali do Desaad e tal. É muito doido porque assim, a gente tá vendo agora uma construção, então agora a gente vai começar a ter várias teorias, conforme for passando os filmes, né? Conforme forem lançando os filmes, a gente vai ter teorias e teorias e teorias. Eu acredito muito que, lógico, o Darkseid ele pode aparecer ou não, né? O James Gunn é um cara meio imprevisível, mas eu acredito que como ele tá liberando todo o potencial da DC, o vilãozão vai ser o Darkseid, porque ele é o maior vilão da DC, ele é o que tem o maior potencial, inclusive. Esse grande mistério, por exemplo, pode ser a ponta do iceberg, tá ligado? Você fala, é isso? Aí, na verdade, não é isso, é tipo, todo o resto, né, que é uma parada muito maior do que a gente pensava. Isso, pra mim, pode ser muito da hora. Então,
Se eles conseguirem trabalhar certinho isso, vai ser uma parada muito incrível. Então eu acho que, por exemplo, a Nova Fronteira pode ser um quadrinho de inspiração de como os heróis podem se juntar. Não sei se eles vão seguir fielmente o que é o quadrinho. Acho que eles não vão seguir fielmente o que é nenhum quadrinho, tá ligado? Acho que eles vão se inspirar e vão trazer as ideias e puxar aqui pro DCU pra fazer acontecer de uma outra maneira. Então eu acho que é bem interessante. Então, pra finalizar o assunto aqui, se o Darkseid for aparecer, a gente vai ver ele nos últimos anos só. A gente vai ver eles daqui a algum tempo só. Vocês podem me perguntar assim, pô, ele vai aparecer na cena pós-crédito, vai aparecer com outro vilão e tal. Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. Pode ser só mencionado, ó, fulano, 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 e deixar no ar, assim, ó, tipo, ó, existe um cara aí que tá procurando tal coisa, mas tem chance de aparecer, tipo, Novos Deuses, um filme do Superman, ou até uma outra coisa com os Lanternas Verdes e tal. Eu acho que é interessante. A série das Amazonas, que parece que é uma coisa deslocada, ela não é uma série deslocada. Tipo, vai ser milhões de anos no tempo. A série das Amazonas, na minha opinião, é começar a narrativa dos deuses. Vai te apresentar quais são os deuses que eles vão trabalhar aqui. Óbvio que eles vão contar a história dela e tal. Porque assim, tá tudo conectado agora. Tudo que a gente tá vendo desses 10 anúncios não é nada óbvio. Isso que é muito louco. Pega o Monstro do Pântano, joga um pouco pro lado, que o próprio James Gunn falou que é uma coisa mais deslocada desse universo e tal. Pode ser mencionado um herói aqui, outro ali, no Monstro do Pântano, mas dificilmente você vai ver um Batman nesse filme, ou sei lá, até mesmo outro personagem da Liga. Vai ficar uma coisa mais excluída ali, talvez pra formação da Liga da Justiça Sombria, que é importante, caso eles queiram fazer grandes ameaças. Aqui, a série das Amazonas, pra mim, junto do Lanterna Verde, a série das Amazonas, até mesmo o próprio Gladiador Dourado, que é uma coisa mais cósmica, não sei se a Supergirl vai ser isso, mas a série das Amazonas e a série dos Lanternas vão ser as séries que vão introduzir uma parada que a gente vai ver aí nos próximos anos. Então, por exemplo, não sei se a série das Amazonas vai ser antes ou depois da série dos Lanternas. A gente não sabe ainda a cronologia das coisas e tal. Com o tempo eles vão ganhando data aí, os filmes e as séries. Na série das Amazonas eles podem introduzir algum conceito de deuses, tanto do Olimpo ou novos deuses, ou qualquer outra coisa, ou tipo o centro da Nova Fronteira também, que eu acho que faz sentido pra caramba. E aí, na série dos Lanternas eles desenvolvem mais do que isso, tipo, mostra o Hal e o John indo a fundo disso e descobrindo isso no presente. Aí ia ser muito louco pra introduzir toda a Liga da Justiça. Mas é uma teoria, né? Então eu quero saber a teoria de vocês. Você acredita que o Darkseid vai ser o último vilão desse universo? Pra mim tem que ser. Tem que fechar com o Darkseid, tá ligado? Porque dá pra render uns 3 filmes com ele, tranquilo. Dá pra ter um filme dos Novos Deuses, tranquilo. 2, inclusive, tipo, mais do que uns 2, assim. Pega os quadrinhos originais de Jack Kirby, se baseia ali, conta todo o início dos Novos Deuses mesmo, tá ligado? Tira aquela parte do Jimmy Olsen, que foi ali que introduziram o Darkseid, mas são histórias meio paralelas. Tira essa parte do Jimmy Olsen, junta ali com histórias do Senhor Milagre, dos Novos Deuses e do Povo da Eternidade, e faz um puta filme que dá pra fazer uma parada foda. Tenho muitas esperanças que o Darkseid vai ser o grande vilão desses 10 anos, só que isso não vai ser revelado. A gente não vai saber disso agora, a gente vai saber disso daqui a vários anos ainda. Que nem, tipo, mano, se ele for o último vilão, a gente vai saber, a gente vai imaginar ou vai desconfiar daqui a um tempo, conforme o lançamento das coisas. Tipo, você vai ver uma série e falar, então, falou de tal personagem, então quer dizer que tá ligado ali. Vão ser anos bem interessantes para ser vividos aí e acompanhar a DC nos cinemas, nas séries e também nas animações aí, também nos games. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, se tem alguma teoria sobre isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.